Oi, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos. No devocional de hoje, nós vamos ler Gênesis 2. E para iniciarmos, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de aprendermos mais de Ti, de estarmos, Senhor, aprendendo mais sobre a origem de tudo, sobre como o Senhor é, como o Senhor age, como o Senhor fez todas as coisas, que Teu Espírito Santo nos dê direcionamento para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer revelar a cada um de nós. Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Gênesis, capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. E, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. A formação da mulher. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O capítulo 2, ele vai complementar o capítulo 1. Aqui, Moisés vai detalhar como o homem e a mulher foram criados e enfatizar os princípios do Senhor para que possamos viver no centro da sua vontade. No versículo 1, ele diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. Aqui tem aquele primeiro princípio lá do capítulo 1, em que devemos priorizar o reino de Deus. O céu, ele vem sempre em primeiro lugar. No versículo 2, ele diz: e, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito,
descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Ele foi até redundante, né, em enfatizar que o Senhor ele descansou de toda a obra que tinha feito. Aqui tem o princípio do descanso. Nós não vamos entrar neste momento sobre a santificação do sétimo dia, que é o sábado. Isso vai ficar lá quando a gente vê a lei de Moisés, quando a gente for ver a lei de Moisés. Mas aqui o Senhor está nos demonstrando que, primeiro, ele parou para contemplar a sua obra. Ele é Deus, é o Todo-Poderoso, ele não se cansa. Mas ele fez questão de parar, e esse descanso é de contemplação. E no versículo 3, Moisés diz: E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador tinha feito. Aqui é o que nós estávamos pontuando. E vale você destacar aí na sua Bíblia essas 3 palavras muito importantes. Ele descansou, ele abençoou e santificou. Santificar é separar, dar destaque para o Senhor. A partir do versículo 4, Moisés vai detalhar como se deu a formação do homem. Ele diz o seguinte: esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. A partir desse momento, Moisés começa a dar detalhes que nos ajudam no nosso momento de reflexão. Não é apenas pensar, mas também imaginar. Aqui nesse trecho, ele diz que ainda não tinha brotado ervas, não havia vegetação, porque o Senhor ainda não tinha feito chover e o homem ainda não tinha sido feito. Aqui demonstra a importância, o valor, o destaque que o Senhor dá para o ser humano, que além de ter feito parte da criação, fazer parte da criação, sido criado pelo próprio Deus, o Senhor dá essa importância. Somente depois que o homem for criado, aí sim terá a vegetação, porque ele vai ser o guardião dela. Ele vai cuidar, ele vai cultivar. Que coisa mais linda, né? No versículo 7, Moisés diz que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Aqui, quando o Senhor ele sopra nas narinas de Adão e ele tem vida, ele ganha também consciência, discernimento, inteligência, capacidade, dons. E agora, a nossa imaginação vai ganhar mais detalhes. A partir do versículo 8, que Moisés diz o seguinte: E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Além de todo esse detalhe da criação, que era deslumbrante, pois não havia poluição, não tinha destruição humana, não havia decomposição, não havia morte, não havia insetos, não havia nada disso que temos hoje. E hoje nós temos naturezas deslumbrantes de tirar o fôlego. Imagine naquela época, gente. E nesse jardim, o Senhor fez brotar árvores agradáveis aos olhos e ele fez 2 árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, ela está em 2 momentos, aqui em Gênesis 2 e depois lá em Apocalipse 22. E aqui eu abro um parêntese muito interessante. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis, o pecado ainda não tinha entrado no ser humano e, consequentemente, na terra. E lá em Apocalipse, capítulo 21 e 22, os 2 últimos, também não há pecado. E olha que interessante. No início,
como nós vimos nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, não há pecado. Mas nós bem sabemos que essa história vai mudar e durante muito tempo lutaremos contra ele, mas o Senhor nos dá a esperança, porque lá nos 2 últimos capítulos de Apocalipse, o pecado não mais existirá, não mais dominará o homem. E então, essa árvore aqui que apareceu gloriosa na história, que foi retirada, escondida pelo Senhor, ela volta esplendorosa. A árvore da vida, ela tem o poder da vida eterna. Agora imagine, se uma árvore, só com sua folhagem, ela já é linda. Quando dá flores, mais ainda. Quando tem frutos, é deslumbrante. Imagine a árvore que contém o poder da vida eterna. Gente, deve ser algo muito magnífico, do tipo que a gente fica olhando por horas e horas e horas, a gente nem sente o tempo passar de tão bela que ela deve ser. Eu imagino ela com muitas luzes, muito grande, muito frondosa, a mais bela de todas, com toda certeza. Mas o texto também nos traz a outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas sobre essa árvore nós vamos conversar quando formos ler o capítulo 3. Vamos nos aprofundar quando chegar nessa parte. Vamos dar continuidade aqui. No versículo 10, Moisés diz o seguinte: E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é o Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, e o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Vamos continuar imaginando, né, dentro ali de toda a criação do Senhor, belíssimo, sem erros, sem morte, como eu já disse, sem decomposição, sem mau cheiro, sem nada de ruim. Imagine uma natureza muito linda, linda, a mais linda que você já viu. Multiplica isso por 1000. Era ainda mais lindo, tá? Do que isso. E tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal que se destacam ali no meio desse jardim. Além disso, tem um rio que se reparte em 4 partes. A localização dos rios Pison e Gion, atualmente elas são desconhecidas. Mas o rio Tigre, ele existe até hoje. Ele nasce lá na Turquia, atravessa a Síria e o Iraque, se une com o Eufrates e juntos desaguam lá no Golfo Pérsico. Vale muito a pena fazer uma pesquisa sobre esses 2 rios e principalmente sobre Eufrates, que também aparece lá em Apocalipse, apontando o cumprimento da palavra do Senhor nos últimos tempos. Voltando à nossa história, depois que o Senhor fez o jardim, aqui Moisés detalhou como era esse lindo jardim e continuou dizendo, lá no versículo 15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. O Senhor, ele fez tudo isso muito lindo, muito perfeito, fez um jardim, um lugar ainda mais especial, como já aprendemos, e colocou Adão lá naquele jardim. E deu uma utilidade para ele, deu destaque, deu honra, deu capacidade, falou: cultive e guarde, você é o guardião, você é o líder de toda essa criação. E deu apenas uma ordem, uma única ordem: você pode comer de tudo, tudo que tem aqui é lícito, mas você não comerá da árvore do bem e do mal, porque certamente morrerá. Evidão, hein, Adão? Vamos imaginar, gente, tudo que o Senhor fez perfeitamente. Como eu já disse, é bom repetir, né? Sem poluição, sem destruição, sem catástrofe, sem decomposição. Um mundão só para ele é um jardim. Um jardim perfeito,
com rios de águas transparentes, com árvores frondosas, com pedras preciosas, enfeitando ainda mais, né, contribuindo com a beleza do local. Animais parecendo pinturas, tudo na sua perfeita harmonia. Só que ainda estava faltando alguma coisa. E Moisés descreveu a partir do versículo 18. Moisés nos diz o seguinte: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Aqui é importante a gente fazer uma pausa para uma explicação, porque esse trecho ele foi escrito em hebraico e o alfabeto hebraico ele é cheio de significado. Aqui, na minha versão, na nossa língua, tá uma auxiliadora e a gente tende a pensar que é uma auxiliar, que é alguém que está abaixo. Mas não é bem isso. A palavra no hebraico é ezer e significa ajuda idônea. Ou seja, alguém que tem maior capacidade para ajudar. É como intensificar aquilo que já existe. A mulher, ela não é um auxiliar inferior, não. Ela veio para completar, para intensificar, para dar sentido, direção, rumo ao propósito do Senhor. É aquela que dá sentido, que completa a obra do Senhor na vida do homem. Isso nós podemos ver fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Fisicamente, quando o Senhor ordena e abençoa para que sejam fecundos e se multipliquem, enchendo a terra. Emocionalmente, porque quando ambos estão na presença do Senhor, em obediência ao Senhor, eles têm o controle das emoções. E a mulher, ela tem uma inteligência emocional, uma desenvoltura mais apurada. Sabe aquele ditado que dizem que a mulher é a alma da casa? É nesse sentido que a mulher vem completar o homem emocionalmente. O homem ele é mais racional, mas a mulher ela é mais emotiva. E juntos, alinhados, isso é muito bom. A mulher ela é mais criativa, detalhista, perceptiva, mas tudo isso é muito bom quando se completa com as capacidades do homem. E toda essa capacidade, habilidade, percepção, criatividade, resistência da mulher vai completar o homem não somente fisicamente, emocionalmente, mas principalmente espiritualmente. A mulher, ela tem esse poder de influenciar o homem quando alinhados ali no propósito do Senhor. Isso gera benefícios incríveis. Os próximos versículos dizem o seguinte: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Aqui nós temos a primeira anestesia geral. Quando eu falo que a nossa sociedade ela tem como base a Bíblia, é sobre isso que eu estou falando. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Aqui é o real significado de a boca fala o que o coração está cheio. Adão, todo apaixonado, fez a primeira poesia. Em português não faz muito sentido, mas em hebraico sim. Mas se lermos mais uma vez, vamos encontrar muita beleza no que ele está dizendo. Esta, afinal, ou finalmente, é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Quando o Senhor orientou, determinou que Adão desse nome aos animais, ele estava nomeando-os em casal. E aí ele estava percebendo, os animais, ele tem os seus pares, mas eu não tenho. E quando o Senhor fez, ele ficou deslumbrado, apaixonado.
O versículo 24, ele traz um princípio muito importante, que até tem um ditado popular aí: quem casa, quer casa. Mas ele também gera uma dúvida, que diz o seguinte: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Como deixar pai e mãe se Adão ele foi criado? Ele não foi gerado de uma mulher. Aqui a gente tem que levar em consideração o narrador da história, que foi Moisés. E ele escreveu não somente Gênesis, como os outros 4 livros do Pentateuco, para o povo que ele tirou do Egito. Então aqui, Moisés usou Adão e Eva, o primeiro casal, como referência para demonstrar o princípio que vem da parte de Deus, que o homem deve deixar o seu pai, sua mãe e tornar uma só carne com a sua mulher. A partir de Adão e Eva, todos os outros seres humanos terão um pai e uma mãe. E o último versículo diz o seguinte: ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui, esse versículo é um trechinho chave apontando para o próximo versículo. Já já eles vão descobrir que estavam nus. Toda essa inocência, todo esse corpo glorificado, sim, aqui eles ainda estavam vivos espiritualmente, aqui eles estavam resplandecendo a glória do Senhor. Isso já já vai passar, infelizmente. Mas eu não quero finalizar com essa parte triste, não. Eu quero deixar algo aqui muito importante que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. Primeiro, Deus criou tudo que o homem precisa para viver. Depois, o fez. Em seguida, fez um lugar ainda mais especial para que ele pudesse habitar e ser o guardião, dando então trabalho a Adão. Não como castigo, como ouvimos falar que depois do pecado o homem teve que trabalhar. Não. O trabalho, ele veio antes como um presente para que Adão pudesse não somente contemplar, mas participar da criação do Senhor, sendo útil. E só depois do trabalho que Deus deu a ele o seu complemento, a sua mulher. E aqui tem os princípios básicos para o casamento. Para aquele rapaz que pensa, quando será que estarei pronto para casar? Ou para a menina, como será que deve ser o meu marido? Ou quando eu também poderei me casar? Aqui o Senhor nos ensina. Primeiro, tem que estar em obediência ao Senhor, para que seja feliz, para que seja prazeroso, para que seja conforme o Senhor determinou. Obediência a Deus é a base. Segundo, tem que ter um lugar para habitar, um lugar especial, que tenha harmonia, que seja belo, que tenha sustento. O homem precisa trabalhar para ter o seu sustento e então estará pronto para receber a sua mulher e formar família. Esses são princípios básicos para que uma família esteja no centro da vontade do Senhor. O homem precisa trabalhar, precisa ser útil, viver honestamente e então estará pronto para receber a sua ajuda idônea, a mulher que irá intensificar, potencializar as suas capacidades, alinhando os planos do Senhor para a sua vida, para a sua família. Vamos orar. Deus, Criador dos céus e da terra, e de tudo que existe, nós te glorificamos, nós reconhecemos a tua grandeza, a tua majestade, dizemos, confessamos que só tu, Senhor, é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de contemplarmos a tua obra, de sermos tua criatura. Obrigada por tudo o que o Senhor fez. Te agradecemos por ter feito homem e mulher completos, conforme o seu querer, a sua vontade. E ao soprar em nossas narinas, nos dando fôlego de vida, capacidade, domínio, inteligência, nos fazendo útil para a sua obra. Muito obrigada
por confiar em nós. Muito obrigada por não desistir de cada um de nós. Pedimos que os nossos planos, projetos, sonhos e principalmente a nossa família venham estar alinhados com o teu querer, com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos dê um coração grato, puro, que esteja disposto sempre a te obedecer, a te buscar e reconhecer a tua grandeza, o teu amor, a tua misericórdia e a tua graça imerecida e grandiosa. É o que pedimos e te agradecemos na certeza da tua fidelidade, do teu amor, no nome poderoso do teu Filho amado, Jesus. Amém. Uau, que lindo o devocional de hoje! Quantas informações preciosas, quantos ensinamentos! Muito obrigada por terem assistido. Que Deus os abençoe e até o próximo devocional.